Aqueles que conhecem a verdade aprendem a amá-la. Aqueles que amam a verdade aprendem a vivê-la. Capítulo 1. Eu e o dinheiro. Eu e o dinheiro. O Edgewater Beach Hotel. Em 1923, no Edgewater Beach Hotel, em Chicago, 8 dos financiadores mais ricos do mundo se encontraram. Esses 8 homens controlavam mais dinheiro do que o governo dos Estados Unidos na época. Eles incluíam o presidente da maior empresa de aço independente, o presidente da maior empresa de gás, o maior especulador de trigo, o presidente da Bolsa de Valores de Nova York, um membro do gabinete do presidente, o maior urso de Wall Street, o chefe do maior monopólio do mundo, o presidente do Banco de Compensações Internacionais. Certamente, alguém teria que admitir que um grupo dos homens mais bem-sucedidos do mundo estava reunido naquele lugar, pelo menos homens que haviam encontrado o segredo de ganhar dinheiro. Vamos ver onde esses 8 homens estavam 25 anos depois. O presidente da maior empresa de aço independente, Charles Schwab, viveu de dinheiro emprestado por 5 anos antes de morrer falido. O presidente da maior empresa de gás da América do Norte, Howard Hobson, ficou louco. O maior especulador de trigo, Arthur Cotton, morreu no exterior, insolvente. O presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Richard Whitney, foi para a penitenciária de Sing Sing. Um membro do gabinete do presidente, Albert Hall, foi perdoado da prisão para que pudesse morrer, em casa. O maior urso de Wall Street, Jesse Livermore, morreu por suicídio. O chefe do maior monopólio, Ivor Kruger, se matou. O presidente do Banco de Compensações Internacionais, Leon Fraser, também morreu por suicídio. Cada um desses homens aprendeu bem a arte de ganhar dinheiro, mas parece que nenhum deles jamais aprendeu a viver a vida rica, que era seu direito de nascimento. Histórias como essa são as que fizeram muitas pessoas bem-intencionadas, mas ignorantes, dizerem: vê, eu te disse que não é bom ter muito dinheiro, é ruim. Ou isso só mostra que pessoas ricas realmente não são felizes. Mas, claro, isso simplesmente não é verdade, pois embora esses 8 homens pareçam ter saído dos trilhos, existem muitas pessoas ricas que são muito felizes e que fazem uma quantidade tremenda de bem com seu dinheiro. Eles vivem vidas saudáveis e bem equilibradas. Considere isso. O dinheiro terá uma influência maior na sua vida do que quase qualquer outra mercadoria que você possa imaginar. De fato, a perda ou aquisição repentina de dinheiro afetará sua atitude de maneira tremenda. Portanto, você deve concordar que todos deveriam ter uma compreensão profunda do que é exatamente o dinheiro e das leis que governam sua atração. No entanto, o triste fato é que nenhuma pessoa em 10 faz isso. 95 pessoas em cada 100 se contentam com o que conseguem, desejando que tivessem mais, desde o berço até o caixão, nunca entendendo que poderiam realmente ter tudo o que queriam. Deixe-me me desviar por um momento. À medida que você avança por este livro, pode ter a tendência de deixar sua mente devagar, ou pensando em alguém que você conhece que ganhou muito dinheiro, ou possivelmente em alguém que faliu. Mas eu quero sugerir que você tente se concentrar apenas em si mesmo, porque o que outra pessoa tem ou não tem não vai te afetar. E é a sua situação financeira que você quer melhorar. O dinheiro é importante. Uma das concepções errôneas mais prevalentes sobre o dinheiro diz respeito à sua importância. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu pessoas dizerem em conversa: dinheiro não é tudo, ou dinheiro não é importante, ou eu não me importo com dinheiro? Bem, as pessoas que dizem essas coisas podem não se importar com dinheiro, mas eu aposto que o vendedor de carros se importa, o seu merceeiro se importa, e também a pessoa que detém sua hipoteca. Na verdade, não se pode negar que o dinheiro é importante para qualquer pessoa que vive em uma sociedade civilizada. Portanto, argumentar que não é tão importante assim é absurdo, pois nada pode substituir o dinheiro na arena em que é utilizado. O dinheiro é um servo. Agora que afirmei a importância do dinheiro, deixe-me voltar um pouco para adicionar esta palavra de cautela. Sempre lembre-se, o dinheiro é um servo e você é o mestre. Tenha muito cuidado para não inverter essa equação, porque muitas pessoas de alta inteligência já o fizeram, para seu grande detrimento.
Infelizmente, muitas dessas pobres almas amam o dinheiro e usam as pessoas, o que viola uma das leis mais básicas que regem o verdadeiro sucesso financeiro. Você deve sempre amar as pessoas e usar o dinheiro em vez do contrário. Outro mito que muitas pessoas gostam de aceitar sobre o dinheiro é que ele vem apenas como resultado de sorte ou boa fortuna. Por exemplo, sempre que as pessoas se reúnem para falar sobre alguém que conhecem que teve sucesso financeiro, sempre há alguém entre elas que dirá: Harry teve apenas sorte, ou Harry estava apenas no lugar certo na hora certa. Mas eu quero te assegurar, de forma bem clara, que embora a sorte, como chamamos, obviamente desempenhe algum papel no sucesso financeiro, ela nunca é suficiente por si só, porque o dinheiro é um efeito e ele sempre deve ser conquistado. Acredite em mim, não há almoços grátis na vida. E as únicas pessoas que estão ganhando dinheiro da maneira fácil, ou trabalham na Casa da Moeda, ou estão a caminho da prisão, é que já não chegaram lá. Portanto, tenha sempre em mente que, embora a boa fortuna seja um fator no sucesso financeiro, ela deve sempre ser acompanhada de esforço e trabalho duro. O dinheiro deve circular. Uma terceira coisa que você deve saber sobre o dinheiro é que ele é valioso apenas enquanto está sendo usado. Uma vez que ele é retirado da circulação, torna-se tão sem valor quanto os velhos jornais ou latas de cerveja vazias que foram guardadas no sótão. Para entender a verdade desse princípio, considere a seguinte história. Em uma prateleira na minha casa, eu tenho um caneco de cerveja de prata que me foi dado como presente por um discurso que fiz. Agora, sempre que eu entro em casa, eu tiro toda a moeda dos meus bolsos e coloco na xícara. Então, quando a xícara está quase cheia, eu a dou a um dos meus filhos ou a 2 primos jovens, para que cada um deles tenha a vez de receber a xícara, e, claro, eles aguardam ansiosamente a vez deles. O ponto que eu quero que você perceba, no entanto, é que enquanto a xícara está sendo preenchida, o dinheiro dentro dela não tem absolutamente nenhum valor. Ele simplesmente fica ali, sem servir para nada útil e nem mesmo rendendo juros. No entanto, assim que a xícara está cheia e o dinheiro é entregue a uma das crianças, ele literalmente ganha vida. Por exemplo, apenas na semana passada, TJ, um dos meus primos jovens recebeu o dinheiro. Ele imediatamente pegou da minha mão, correu para uma escola de golfe e comprou várias aulas de golfe com a herança dele. Agora, eu não posso dizer honestamente o que o profissional de golfe fez com o dinheiro assim que o recebeu, mas eu me sinto bastante seguro em dizer que ele não apenas devolveu para uma xícara na prateleira dele. Não, realmente não há nenhuma disputa sobre isso. O dinheiro não foi feito para ser retirado da circulação. Na verdade, ele deve ser usado, aproveitado e circulado. Isso me leva a uma ilustração ainda mais dramática do mesmo princípio, ou seja, a história do velho Sr. Chapman. Sr. Chapman era um senhor idoso que morava algumas casas abaixo da nossa família quando eu era apenas um garoto. Embora houvesse uma enorme diferença de idade entre nós, Sr. Chapman e eu nos tornamos grandes amigos, e eu costumava vê-lo empurrando seu pequeno carrinho de sucata para cima e para baixo da rua. Você vê, Sr. Chapman trabalhava como um comerciante de sucata, e ele ganhava a vida pegando as coisas que outras pessoas haviam jogado fora. Com o passar dos anos, no entanto, o Sr. Chapman foi se curvando cada vez mais, devido ao seu árduo trabalho, e um dia, logo após a Segunda Guerra Mundial, ele faleceu. Como ele morava sozinho e aparentemente não tinha parentes próximos vivendo por perto, a polícia entrou em sua casa para fazer um inventário de seus pertences. Não é de surpreender que eles tenham encontrado a casa repleta de móveis antigos e diversos objetos do passado do Sr. Chapman. No entanto, para a surpresa deles, a polícia também descobriu mais de $100 mil em notas antigas empacotadas em caixas pela casa. Rápido em perceber uma ocorrência tão incomum, o Toronto Daily Star publicou uma matéria de primeira página no dia seguinte sobre o Sr. Chapman, na qual fez a pergunta óbvia: por que um indivíduo que valia bem mais de $100 mil escolheria manter seu dinheiro escondido em velhas caixas, que estavam espalhadas de forma desordenada pela casa dele? Embora eu ainda fosse muito jovem na época, fiz a mim mesmo uma pergunta semelhante. Por que uma pessoa como o Sr. Chapman
Escolheu viver como um verdadeiro miserável quando tinha tanto dinheiro à sua disposição. Ele poderia ter usado seu dinheiro para seu próprio prazer. Ele poderia tê-lo investido para obter um retorno para si mesmo e ajudar a criar empregos para outras pessoas. Ou ele poderia simplesmente ter depositado no banco e ganhado juros sobre seu dinheiro. Mas em vez disso, ele escolheu colocar em um pote na prateleira, tornando-o absolutamente inútil. Não, meus amigos, não há dúvida sobre isso. O dinheiro não foi feito para ser acumulado. Na verdade, ele deve ser usado, aproveitado e circulado. Então, por favor, seja lá o que você escolher fazer com seu dinheiro, não cometa o mesmo erro que o pobre velho Sr. Chapman fez. Por favor, note que quando eu sugiro que o dinheiro deve ser mantido em circulação, não quero dizer que ele deve ser desperdiçado. Há uma grande diferença entre esses dois conceitos, e se você ainda não descobriu qual é a diferença, eu sugeriria que você descobrisse o mais rápido possível. Exercício de consciência de prosperidade. Agora que tocamos em algumas das características do dinheiro, vamos falar brevemente sobre uma técnica simples que você pode começar a usar imediatamente para começar a atrair a quantia de dinheiro que deseja. A primeira coisa que eu quero que você faça em relação a isso é imaginar-se com a sua mente, sentado em uma sala com vários de seus amigos. Então, eu quero que você visualize a si mesmo, anunciando a eles sua intenção de se tornar rico, pelo menos rico o suficiente para viver da maneira que você escolhe viver. Agora imagine como isso faria você se sentir. Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente se sentiria muito desconfortável. Talvez você se sentisse tão desconfortável que poderia até retratar o que disse, informando seus amigos que estava apenas brincando. Você deve entender, no entanto, que pessoas ricas nunca se sentem desconfortáveis quando o assunto dinheiro é mencionado. Por que eles não fazem isso, você pergunta? A resposta mais óbvia seria: porque eles já têm muito dinheiro. Mas essa não é a resposta correta. Você deve perceber que as pessoas não se sentem confortáveis com o dinheiro porque o têm. Eles o têm porque se sentem confortáveis com isso. Em outras palavras, uma das razões pelas quais pessoas ricas têm dinheiro é que elas desenvolveram aquele estado de consciência que daqui em diante chamaremos de consciência de prosperidade. Portanto, segue-se que, se desejamos atrair dinheiro para nós, devemos começar a cultivar uma consciência de prosperidade também. A pergunta que você deve estar se fazendo agora é a seguinte: como eu posso desenvolver essa consciência de prosperidade para mim mesmo? Deixe-me explicar. A melhor maneira de desenvolver uma consciência de prosperidade é começar a se ver com a sua mente, já em posse da quantia de dinheiro que você deseja. A razão para isso é que a mente subconsciente não consegue distinguir entre a posse real de dinheiro e a mera visualização. Você logo se sentirá muito confortável com a ideia de dinheiro e, como resultado, começará a atraí-lo para você. Isso pode parecer um jogo que você está jogando, mas deixe-me assegurar que é uma das coisas mais sábias que você pode fazer. Pois quando você consegue convencer sua mente subconsciente de que você é rico e que é bom ser rico, sua mente subconsciente automaticamente buscará maneiras de transformar seus sentimentos imaginários de riqueza, manifestar-se em forma material. Se essas últimas linhas parecem pura fantasia para você, apenas ignore-as por enquanto e continue lendo. Nós estaremos lidando com a consciência de prosperidade em diferentes momentos deste livro, e eu garanto que antes de você terminar este livro, essas linhas começarão a fazer muito mais sentido para você. Não tema. Agora que eu mencionei uma técnica que ajudará você a adquirir mais riqueza, deixe-me oferecer esta palavra de aviso. Se você quer ter dinheiro, uma coisa que você nunca deve fazer é se preocupar se você vai conseguir o dinheiro que deseja ou se você vai mantê-lo. Deixe-me elaborar. Na Bíblia, Jó, o grande sofredor dos tempos bíblicos, faz a seguinte observação: eis que o que eu temia veio sobre mim. Agora, pare e pergunte a si mesmo, se você quiser, o que essas palavras bíblicas significam para nós que estamos preocupados com dinheiro hoje. Bem,
Uma coisa que elas certamente significam é que, se insistirmos em nos preocupar constantemente em não ter dinheiro suficiente, ou se nos preocuparmos habitualmente em perder o dinheiro que temos, então estamos absolutamente garantidos de não nos preocupar em vão. Assim como Jó foi afligido por suas muitas doenças, nós também seremos afligidos pela falta ou pela perda de dinheiro. Para pegar um exemplo mais contemporâneo, vamos considerar novamente o trágico caso do pobre velho Sr. Chapman. Como você se lembrará, ele era o senhor idoso que nunca gastou nenhuma de suas economias arduamente conquistadas. Mas a pergunta é por que ele não fez isso? Muito provavelmente foi porque ele tinha medo de que, se gastasse seu dinheiro, ficaria pobre e, portanto, seria forçado a viver como um mendigo. A ironia, no entanto, era que, por causa de seu medo, ele viveu como um mendigo de qualquer forma. Ou, para ser mais bíblico sobre isso, a coisa que ele mais temia veio visitá-lo. No capítulo posterior, você receberá uma explicação mais completa do paradoxo de por que atraímos para nossas vidas exatamente as coisas que menos desejamos. Mas, por agora, basta dizer que se preocupar com dinheiro é sempre extremamente contraproducente. Este princípio se mantém verdadeiro, mesmo que você racionalize sua preocupação com a velha platitude de que está apenas economizando um pouco para um dia chuvoso. Eu devo apresentar uma outra cavita neste momento, que é esta. Se você realmente quer aumentar significativamente a quantidade de dinheiro que está ganhando atualmente, a primeira coisa que você deve fazer é aprender a pagar, preste substancialmente menos atenção ao que os outros ao seu redor estão dizendo e substancialmente mais atenção ao que aquela voz tranquila que fala dentro de você está dizendo. Colocando de forma mais prosaica, o que estou dizendo é isto. Você deve se esforçar para se tornar muito menos suscetível a influências externas e muito mais inclinado a confiar nos instintos e sentimentos que estão dentro de você. Deixe-me elaborar. A maioria das pessoas que não conseguem acumular dinheiro suficiente para viver no estilo que escolhem são as mesmas que são mais facilmente influenciadas pelas opiniões dos outros. Por exemplo, eles são frequentemente pessoas que deixam os escritores de catástrofes econômicas, seja nos jornais ou nas transmissões de notícias, pensarem por elas. Mas, como Napoleon Hill apontou em seu grande livro Pense e Enriqueça, as opiniões ricas são as commodities mais baratas da terra. Na verdade, quase todo mundo tem um monte delas prontas para serem impostas a qualquer um que esteja disposto a aceitá-las. Portanto, se você sabe que foi indevidamente influenciado no passado pelas opiniões dos outros, decida-se agora. Antes de você ler mais, a partir de agora você vai ouvir seu próprio conselho. Lembre-se, se você fizer isso, não há absolutamente nenhuma razão pela qual você não possa se tornar financeiramente bem-sucedido em um período de tempo muito razoável. Compreensão versus memorização. À medida que você avança pelas páginas deste livro, você desenvolverá uma consciência cada vez maior dos talentos e habilidades que estão profundamente dentro de você. Você deve perceber, além disso, que com a instrução adequada, pode começar a usar esses talentos não desenvolvidos para atrair o que você deseja. Mas deixe-me alertá-lo mais uma vez. Nenhuma quantidade de leitura ou memorização trará o sucesso que você busca. É apenas a compreensão e a aplicação das ideias neste livro que farão a diferença para você. Portanto, não tenha pressa para terminar este livro, porque uma leitura completa não deve ser seu objetivo. Como mencionado anteriormente, entender e aplicar o que você lê é o objetivo. Então, se você conseguir digerir adequadamente apenas uma página por dia, isso pode ser tudo o que é necessário para você alcançar seu objetivo. Se você está se perguntando por que este livro deve ser saboreado e degustado, em vez de ser devorado em uma única leitura, tenha em mente, é baseado em mais de 20 anos de análise cuidadosa dos métodos tanto dos muito bem-sucedidos quanto dos muito mal-sucedidos. Força, através do compartilhamento. Mais uma palavra de conselho. Uma vez que muito poucos, se é que algum, se tornam grandes em algo sozinhos, eu sugeriria que você tentasse encontrar pelo menos mais uma pessoa com quem você possa compartilhar e discutir as ideias apresentadas neste livro. Consciência de prosperidade. Acredito que você vai concordar
É uma verdade observável que os seres humanos nunca desfrutarão de nada do que ainda não estão conscientemente cientes. Por exemplo, não desfrutávamos do luxo de viajar em aviões a velocidades tremendas, até que os irmãos Wright se tornassem conscientemente cientes de como voar. Thomas Edison desenvolveu a consciência consciente das imagens em movimento e nos apresentou a uma nova forma de entretenimento. Jonas Salk tornou-se consciente de como voar, de como desenvolver um soro que combatesse aquela terrível doença da paralisia infantil, mais comumente conhecida como pólio. E como resultado da nova consciência de Salk, você raramente ouve falar de alguém contraindo essa doença hoje. Alexander Graham Bell se tornou conscientemente ciente de como transmitir a voz humana através de fios metálicos e, como resultado, todos nós agora desfrutamos do uso do telefone. Desnecessário dizer, eu poderia continuar e continuar, citando exemplo após exemplo. No entanto, o ponto que quero trazer à tona é que essas invenções, ou o conhecimento que trouxe essas invenções, sempre estiveram aqui. Na verdade, todo o conhecimento que já existiu, ou que algum dia existirá, está igualmente presente em todos os lugares, em todos os momentos. Mas foi necessário um indivíduo para reunir esses padrões de pensamento e formar ideias que se desenvolveram no que chamamos de consciência. Antes que pudéssemos começar a nos beneficiar delas, estamos flutuando em um oceano de pensamento, energia, onde todo o conhecimento que já existiu ou que algum dia existirá está presente. Também estamos cercados pela prosperidade. De fato, em toda parte que olhamos para a natureza, nossos olhos entram em contato com a prosperidade, pois a natureza não conhece o que é fracasso. Portanto, nunca houve e nunca haverá falta de nada. Aceite a consciência consciente